Nesta aula nós vamos dar uma detalhada maior nas vistas de elevação e eu vou começar esclarecendo um ponto que talvez tenha ficado meio nebuloso na aula anterior. Eu estou aqui na planta de piso do térreo, eu venho aqui em vista, elevações. E na aula anterior, quando eu coloquei esse elemento triângulo, eu estava num desenho que aquele desenho de estruturas, ele era na verdade do Revit 2009. Então ele tinha intrinsecamente algumas diferenças em relação às versões novas do Revit. Mas o que importa é o seguinte: quando eu coloquei esse símbolo, né, eu selecionei aqui na bolinha, vamos chamar assim, no círculo, né, desse símbolo, eu mencionei que se eu colocasse essas outras vistas, elas ficariam emboladas. Isto não é uma concepção intrínseca ao comando, mas sim ao tipo utilizado de elemento, né, ao formato. Se eu viesse aqui em editar tipo, e esse eu mencionei aqui, ó, identificador de elevação, está como 16 mm triângulo, e esse identificador de elevação, ele está associado por sua vez à marca de elevação chamada triângulo de marca tipo 1. Ok? Se eu colocasse aqui, escolhesse aqui como marca de elevação, indicação de elevação, nome vista, ok? Repare que o identificador eu não mudei o nome dele, né, apenas o nome, mas está associado a outro elemento. Quando eu clicar em aplicar, agora ele alterou já para a forma onde os triângulos e os nomes das elevações são separados. Então não haverá aquele problema de sobreposição. Ok? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro que essa sobreposição não é porque eu usei um elemento externo aqui, mas sim porque o tipo, né, de identificador que eu usei, ele era um tipo que estava um em cima do outro. A diferença básica aqui é que quando eu usei simplesmente elevação e não elevação interna, ele entrou aqui, tá, junto com elevações. Ao passo que, se eu colocar elevação e escolher elevação interna, repare aqui, eu tenho elevações. Quando eu colocar esse elemento aqui, ele criou um outro setor, uma outra seção chamada elevações, elevação interna. Ok? Isso vai me ajudar a organizar as minhas vistas de uma forma mais acessível. Um outro conceito importante sobre elevações é com relação a elevações de referência. Quando eu aciono aqui o comando elevação, eu escolho aqui, por exemplo, vista interna, ou mesmo elevação, tá? Vamos manter aqui em elevação interna. Aparece aqui, olha, referência. Quando esse comando não está ativado e eu coloco uma elevação, ele automaticamente cria uma nova vista. No caso aqui, criaria em elevações internas, né? Se eu selecionasse aqui esse outro tipo, ele criaria aqui em elevações. Se eu colocar referenciar outra vista, ele não vai criar uma nova elevação. Ele vai simplesmente colocar um identificador. Para que serve isso? Vamos supor aqui que eu coloquei esse símbolo, né, e criei as 4 vistas desse desenho. Ok? Para criar as vistas, e eu quero fazer aqui uma chamada de detalhe sobre esta cozinha aqui, essa área de serviço, melhor dizendo. Quando eu criei essas chamadas de detalhe, ele criou aqui, ó, chamada de detalhe 1 no térreo, né? Esse assunto está naquela aula que eu mencionei na aula anterior sobre esquadrias, detalhamento de vistas, né? Então ele criou uma planta de detalhes e eu queria colocar aqui, como eu vou usar uma escala maior, eu não queria deixar esse símbolo aqui. Então eu posso, por exemplo, selecionar aqui esse conjunto. Aqui eu tenho A, B, C, D, começando da esquerda no sentido horário. Eu posso, por exemplo, ocultar na vista esse elemento. E aí eu posso colocar aqui em elevação, colocar o símbolo simplesmente, né, referenciando a outra vista, no caso aqui, Elevation 0A,
eu colocaria esse símbolo aqui, colocaria o B aqui. Então eu colocaria, o que eu estou fazendo na verdade aqui é colocar identificadores individuais. Se eu habilitasse aqui outra vista, ele pediria qual seria a vista de referência, mas eu não quero, eu quero colocar individualmente, né? Aqui eu estou usando esse símbolo, que inclusive nos nossos desenhos a gente nem costuma usar, a gente costuma usar aqui no identificador de elevação. Normalmente a gente usa esse aqui que tem o nome da vista e o número do detalhe, tá? A norma brasileira pede esse tipo de identificador, tá? De elevação triangular, onde vai ter aqui o número do detalhe e o número da folha onde esse detalhe está colocado. E repare que esse elemento ele é simplesmente um símbolo, é uma anotação, tá? Eu não tenho inclusive como manipular aqui a região de corte dessa elevação, ok? E quando eu acesso aqui, dou um duplo clique, ele abre na respectiva elevação de referência, ok? Então simplesmente elevações de referência, basicamente eu vou usar para detalhamento, ok? Exceto quando, num caso especial, eu vou fazer o mesmo procedimento, clicar em elevação, referenciar outra vista, né? Eu vou até mover aqui um pouquinho para baixo para ver um detalhe aqui. Quando eu vou lá em elevação, referenciar outra vista e não coloco o nome da vista, tá? Ele vai criar uma nova vista, só que ele vai criar aqui, ó, vista de desenho detalhe, e ele criou essa elevação, né? Ele criou uma nova vista, só que essa nova vista, se eu clicar aqui, não tem nada nela. Quem reviu lá a aula E208 de detalhes já matou a charada. Esta aqui é uma área livre, uma área de desenho, onde você pode até inserir um detalhe do AutoCAD, né? Ou simplesmente vir aqui em anotar e fazer o seu próprio detalhe, né? Então essa vista de elevação de referência, né? Mais uma vez, eu vim aqui em vista, elevação, referenciar outra vista, e eu não coloquei nome, ele criou uma nova vista, onde eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Então se eu quisesse, por exemplo, fazer aqui uma vista, né, eu coloquei aqui uma anotação de elevação referenciada a um desenho, né? Por exemplo, eu tenho lá no AutoCAD um detalhamento desse tipo de porta desenvolvido por um fabricante, né? E eu quero colocar isso no desenho do Revit. Eu coloco uma vista de elevação, né? Eu crio uma nova vista e eu vou vir aqui nessa vista e vou lá inserir, importar CAD, e eu vou lá e coloco, né? Busco o meu desenho, coloco aqui e eu crio uma nova vista, e depois eu coloco essa vista para uma folha arrastando ela, ok? Eu não vou entrar em detalhes, não vou executar aqui, até porque já tem esse procedimento na aula mencionada. E208 detalhamento. Só lembrando, a mesma coisa acontece quando eu vou criar uma chamada, né, de detalhe. Se eu estou na planta de piso, venho aqui criar uma chamada de detalhe. Eu posso também clicar aqui, ó, outra vista, né, e eu crio uma nova vista de detalhe. Aqui, ó, chamada de detalhe 1 em vistas de desenho para detalhamento. E quando eu fiz isso, quando eu abrir essa vista, também vou ter uma área livre para eu fazer detalhes, anotações, inserir desenhos do CAD, ou mesmo imagens também, né? Eu posso inserir imagens. Às vezes eu tenho um desenho, eu tenho uma foto daquela porta, né, que eu mencionei lá na chamada de detalhe. Eu tenho aqui a foto dessa porta aqui fornecida pelo fabricante. Eu posso ir lá e simplesmente colocar essa foto naquela área livre de desenho e depois inserir essa vista numa folha. E um cuidado especial que a gente tem que ter é que não existe um vínculo lógico entre o que está escrito aqui e a vista, tá? Aqui é a vista Elevation 0A, mas eu tenho a liberdade de chegar aqui e dizer que isso aqui é a vista sul,
tá? Isso aqui, vamos dizer assim, como é só uma anotação, não tem uma relação lógica, ele te dá essa liberdade. Então você tem que tomar cuidado com a referência que você faz, tá? Porque essa referência, a ideia é ser uma orientação. Às vezes você faz um detalhe e você gira o desenho, você muda o norte desse desenho aqui nesse detalhamento. Então é útil você chegar aqui e apontar que essa aqui é a fachada oeste. Então você coloca um símbolo de elevação e coloca aqui a referência que você julgar que é a referência correta. Okay? Então mantenha bastante atenção na hora de identificar esse elemento. Sobre ainda as propriedades desta elevação, né, quando eu seleciono o elemento, eu venho aqui em editar tipo e eu tenho aqui identificador de elevação, né, que a gente já viu, o símbolo, esse desenho, e o identificador de chamada de detalhe, né. Quando eu acessar essa vista, e se nessa vista eu precisar fazer um detalhe, a forma desse detalhe vai ser controlada por aqui, né. Então, por exemplo, eu tenho chamada tracejada. Esse chamada tracejada está com indicação de ampliação métrico com raio de canto 0. O que significa isso? Vou cancelar aqui, ok. Vou abrir essa vista, que aqui eu chamei de sul. Então, na hora que eu clicar aqui, repara, ele vai abrir a vista sul, porque eu fiz a referência errada. Ok? De qualquer modo, nessa vista aqui, que é a vista referenciada, se eu for fazer uma chamada de detalhe aqui, chamada de detalhe, se eu quiser detalhar, por exemplo, esse canto aqui, reparem que a forma, né, é a forma tracejada e sem nenhum raio aqui no canto, tá? Porque nas propriedades dessa vista, se eu vier aqui editar tipo, tá lá, identificador de chamada, chamada tracejada. Agora eu posso colocar aqui, por exemplo, com 3 milímetros de raio aqui nos cantos da chamada de detalhe. Aplicar, tá lá, já fez o contorno. Ok? Então são as propriedades básicas aqui da vista, né? Voltando aqui, se eu acessar essa vista de elevação, voltando aqui, tomando o referido cuidado, né, quando você usar vistas de referência. Bem, além disso, na própria vista de elevação, eu tenho todas aquelas propriedades de visibilidade específicas desta vista, né? Quando não tem nenhum elemento selecionado, essas propriedades aqui são as propriedades da vista. Por último, eu tenho ainda como personalizar o meu símbolo de elevação, né? Criar o meu próprio tipo. Isso não é muito comum, até porque os tipos disponíveis aqui, na sua maioria, eles atendem as nossas especificações. A Autodesk teve o cuidado de, pelo menos, tentar adequar as possibilidades já disponíveis à norma nacional, mas de qualquer modo há como criar um símbolo personalizado para o seu escritório. Apenas para expandir aqui essas possibilidades dentro do que já existe, como eu já falei, esse elemento, né, se eu clicar em editar tipo, elemento elevação, né, ele é um objeto, né, ele pertence a uma família de sistema, e ele é formado por sua vez por um identificador da elevação, que a marca de elevação é o desenho em si, e ele é formado por um apontador de elevação e pelas suas legendas. Ok? E aqui eu não tenho possibilidade de carregar esses elementos, porque eles, em princípio, né, tanto o elevador como esse conjunto aqui, identificador da elevação, ele não é um elemento por uma família RFA diretamente, tá? Mas eu tenho no Revit algumas famílias RFA referentes a esses elementos da elevação que eu posso carregar dentro do meu projeto. Então, se eu vier aqui, por exemplo, inserir, carregar família, né? Aí varia da sua instalação, tá? Mas de qualquer modo, em Libraries aqui no meu Brasil, em anotações, eu tenho aqui, olha, corpo de marca de elevação personalizado, quadrado. Eu tenho alguns outros elementos,
Aqui não são diretamente elementos de elevação, mas são famílias que contêm elementos de elevação. Então, por exemplo, se eu carregar aqui esse personalizado, né, corpo de marca de elevação personalizado, clicar em abrir, o que aconteceu aqui? Na prática nada, mas se eu vier aqui nesse elemento agora, editar tipo, né, identificador de elevação, círculo, e eu vim aqui, ó, em marca de elevação, agora reparem que eu tenho mais opções, né, e uma delas é exatamente aqui, ó, esse personalizado número de detalhe. Clique em OK. Se eu clicar em aplicar agora, olha lá, o símbolo de elevação mudou. Aqui ele não está trabalhado para ser colocado nessa folha, tem uma série de questões aqui relacionadas ao funcionamento desse elemento, que eu simplesmente carreguei, mas não deu uma funcionalidade, porque o caminho correto de criar um identificador do zero seria eu olhar em Revit, novo, família, né? E aí eu crio primeiramente aqui a partir de anotações corpo de marca de elevação, eu criaria a grosso modo o desenho aqui, que no caso é um losango, em outros casos a gente viu era aquela bolinha, né, aquele círculo, e depois eu teria que criar uma outra família baseada no ponteiro da marca de elevação, aninhar esta família dentro desta família e depois inserir. É um tanto quanto complexo. Eu vou deixar essa tarefa de criação para quando a gente for estudar mais a fundo as anotações, é o que é ainda dentro desse capítulo, mas não especificamente nessa aula, porque o conteúdo dela já está bastante grande. Beleza? Então, continuamos aí na próxima aula.